Doutor Luiz, o que o senhor diria, aliás, o senhor diria que hoje em dia as mulheres com 40, 50 anos de idade estão se permitindo mais interromper um casamento se não está fazendo bem para elas? Se não está fazendo bem para elas e às vezes não fazendo bem para os dois. A mulher hoje até percebe que se ela não é uma boa esposa, uma mulher que deixa esse homem bem, ela também não vai querer ficar lá. A mulher se sente muito melhor quando ela diz: eu sou a mulher que faz esse homem feliz. Então a própria mulher quer para si mesma uma vida melhor, como ela quer ser a melhor mulher desse homem. Se ela não consegue se realizar nisso, no máximo do feminino dela, da questão do ser mulher, é claro que ela tem que repensar o que eu estou fazendo nesse casamento. O que mudou nesse aspecto? O que mudou em relação a décadas atrás? Na postura da mulher, no pensamento da mulher? A mulher, antigamente, ela achava que o casamento, depois de um certo tempo, ela era a opção dela. Então ela tinha que continuar. Casou, vai continuar, porque afinal já passou o tempo dela rever e reconsiderar a vida dela. Além de tudo, ela se sentia velha, né? Ela se sentia velha muito cedo. Então ela não imaginava que ela poderia estar tendo experiências tanto amorosas, afetivas, como ela pudesse ter experiências no mundo. Então, ter novas profissões, fazer novos cursos, viagens e sair daquele mundo, daquele ambiente social que ela vivia para novos ambientes. Hoje é diferente, então? Hoje ela já tem condições de experimentar outras opções, outras maneiras de viver, e ela tem também a consideração que existe um lugar para uma mulher que não seja só a jovem e que tenha aqueles aspectos ligados à estética, ao corpo. A mulher se sente mais confirmada quanto à inteligência dela, as aptidões dela, as habilidades. Ela tem mais lugares no mundo para ela se encontrar e se realizar. A sociedade hoje recebe melhor uma mulher mais velha e solteira de novo? Sem dúvida, aquele preconceito que existia para com a mulher, que era um preconceito de que ela era uma mulher separada não serve, a mulher que os valores dela são discutíveis. Então existia mesmo um preconceito muito sério, que essa mulher não era uma boa pessoa, né? Não era uma mulher confiável. E hoje, muitas vezes, essa mulher é justamente a mulher forte, a mulher que é considerada, a mulher que é admirada. E a sociedade começa a aceitar com muito mais bons olhos, né? A mulher, ela é muito bem vista quando ela se mostra como uma mulher segura, uma mulher independente. Ela pode, inclusive, se realizar muito mais como uma mulher separada e com novos projetos do que uma mulher que está apegada e muitas vezes amortecida dentro de um casamento. Essa liberdade maior que a mulher se permite, que a sociedade permite a ela, também não significa que esse processo de separação seja hoje menos doloroso do que antes. Quer dizer, ainda é difícil para muitas delas. As mulheres que trabalham, muitas vezes as mulheres que me procuram para um trabalho psicoterapêutico, elas buscam estarem melhor. Elas muitas vezes se sentem sem chão, se sentem rejeitadas, que é muito importante também. Elas se sentem amargas. Muitas vezes a traição é o grande problema da vida delas. E elas se sentem sozinhas, porque fizeram um tipo de vínculo que é um vínculo de muita dependência, um vínculo onde
elas se viam muito mais como esposas e muitas vezes só como mães de uma família, e agora a família se torna um ambiente onde o pai não está dentro, onde o marido não está presente. E aí é um momento onde ela se perde. Essa mulher não sabe para onde ir, não sabe o que buscar. E a psicoterapia justamente propicia isso. Então, o que a gente pode transformar aí em função dessa mulher que estava tão restrita, tão restringida dentro de um vínculo de casamento. Quer dizer, dá para dizer algo do tipo, aquilo em que a mulher se tornou com o casamento só tem sentido se o casamento existe? Quer dizer, se o casamento acabou, ela está ilhada mesmo, quer dizer, ela não tem ligação mais com aquilo, porque aquilo não existe mais? O sentido de vida, sendo o casamento, ele realmente restringe muito uma mulher. Uma mulher que não consegue retomar aspectos da identidade dela, que existiam antes do casamento, e que durante o casamento ela não mantém vivo e claro quem ela é, quer dizer, de onde vem o feminino dela, aonde se ancora a mulher. O casamento leva embora tudo que ela tem. Se tudo que ela tem é o casamento, claro que quando ela perde isso, ela se afoga, ela não se encontra mais. Então, a essência da mulher é muito importante que esteja presente o tempo todo mesmo quando ela está casada. Se ela perdeu enquanto está casada, ou quando ela não encontra depois que ela separou, a essência dela precisa ser resgatada. A essência dela vem junto com a identidade dela, com a identidade de mulher. E aí vem as funções que essa mulher tinha. Então, essa mulher, se tinha só funções relacionadas ao casamento, é claro que ela entra num estado de pânico. Então, o que eu sou? Ela muitas vezes fica apegada ao que ela era como esposa, e nessa nova fase ela precisa buscar o que ela vai ser agora como mulher. Isso é parte do tratamento, então, mostrar para ela o que ela tem pela frente? É muito importante isso, buscar o que ela tem para frente, buscar a transformação, sair de onde ela estava para ir para outro lugar. Esses grupos de gênero, quando são só entre mulheres, justamente permitem isso, que as mulheres tenham essa vivência bem clara de como elas são mulheres, depois elas passam a ouvir, a compartilhar com outras mulheres como elas estão passando por essa fase, e depois elas se juntam com os grupos de homens que estão trabalhando essas questões também. Então elas podem também conhecer outros mundos que são como os homens veem. Elas se preparam para outras experiências, às vezes nem só as experiências amorosas e afetivas. Elas conhecem como é esse mundo dos homens fora de um casamento. Elas precisam, de alguma forma, retomar o que elas foram antes do casamento, é isso? Elas precisam retomar quem elas eram. Muitas vezes elas nem conseguem descobrir dentro delas como elas eram, porque o casamento, ele contamina tanto uma mulher que ela esquece a essência dela, ela se perde na essência dela e ela fica só dentro de um casamento. Ela nem sabe direito como ela é. Os casamentos, muitas vezes, eles criam um nível de simbiose que não permite nenhum nem outro descobrir o que existe da individualidade de cada um. Quando eles conseguem separar, conseguem resgatar, eles têm a possibilidade de cada um, a mulher por si como mulher e o homem por si como homem, buscar onde eles se perderam aí e procurar esses novos caminhos.
Professor psiquiatra e psicoterapeuta e coordenador do Instituto de Psiquiatria do HC. Isso, é dos grupos de gênero, porque é justamente que trabalha essa questão. O que é ser mulher hoje, o que é ser mulher, o que é ser homem. Então eu faço trabalhos dirigidos à questão de gênero. E claro que muitas vezes aparece essa questão a mulher, o que ela faz? Ela é mãe a vida toda e depois o que ela vai ser, como que ela vai se desenvolver e se ocupar quando os filhos cresceram, não precisam tanto dessa maternidade o tempo todo. E esposa, se o casamento se rompe, o que ela vai fazer, né? Qual é a função dela, além da questão de ficar cuidando da casa. Ela pode até desenvolver isso. Mulheres que precisavam trabalhar e passam a não trabalhar mais. Mas, em geral, ela precisa de outros projetos fora de casa. E desses outros tem as questões amorosas, profissionais, culturais, o que for. Então, esse é o perfil do trabalho. O que acontece com a cabeça de uma mulher que de repente se vê aos 40, 50 e poucos anos separada de uma mulher? Em psicoterapia a gente busca muito a identidade da mulher, quem essa mulher era. Eu pergunto, quem você era? Que mulher? Onde está a tua essência como mulher? E muitas vezes a gente precisa resgatar, porque a mulher se perdeu, ela não sabe bem o que existia dentro dela antes do casamento. O casamento toma conta, como se o casamento contaminasse a identidade dela e impedisse dela entrar em contato com o que ela realmente Isso com o homem no casamento não acontece da mesma forma. A mulher vive isso mais intensamente do que o homem. A mulher vive mais intensamente que o homem. A mulher é muito exigida, é muito pressionada, muito cobrada de que a função dela dentro da família é vital. Então ela realmente perde muito da vida dela como mulher antes de ter esses papéis todos. Vamos falar antes da separação, quer dizer, ela é solteira e casou. O que ela está perdendo nesse primeiro momento? Disso que o senhor está falando, dela perder a identidade para viver intensamente a família, o casamento, né? O que ela perde, por exemplo, podemos citar como um exemplo a profissão, quer dizer, o estudo, a formação? Tem mulheres que, ao se casarem, logo ao se casarem, depois com a maternidade, elas param de trabalhar. Isso existe. Elas estudaram, elas se prepararam para uma vida profissional e tiveram que interromper essa vida profissional. Outras perdem a própria essência delas, elas perdem a maneira delas serem. O que era uma mulher mais viva, mais alegre, mais independente, ela muitas vezes, ao se casar, ela vai se adaptando a um estilo de vida e ela só vai perceber isso quando ela já está dentro do casamento, às vezes nem percebe. E ela vai mudando o jeito dela ser, mudando a visão dela de mundo, toda a fantasia que ela tinha quando ela era solteira, as experiências de relacionamentos, de vida social. Muitas mulheres fazem uma escolha deliberada, não, eu não quero a profissão, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha casa. Quer dizer, nesse momento da vida solteira para a vida casada, não necessariamente a mulher abre mão de tudo isso como sendo isso um problema. Quer dizer, ela pode ser, entre aspas, coagida por isso, porque falta tempo, porque o marido quer, etc e tal, porque a família demanda, mas pode ser uma escolha dela também, por vontade dela. Sim, uma escolha e nem sempre uma perda demanda um luto, um desespero, que for, porque muitas vezes a perda abre espaço para um ganho. Isso, o problema é quando ela... Quando ela fica... Ela fica mal, quando ela fica deprimida, quando ela fica... ela perde o brilho dela. A gente fala que a melancolia
é um apego à perda. O que é importante para a mulher que está passando por isso e está com dificuldade para superar isso? A mulher só consegue superar quando ela olha para frente, ela vislumbra futuro. Se ela, a mulher, na psicoterapia, se uma paciente vem e ela fica apegada a tudo que ela perdeu, ela não consegue ampliar, não consegue vislumbrar para onde ela vai. Ela só consegue enxergar o que já aconteceu. Então, lembrar só do passado, ele só serve se for para uma correção, só serve se for para dar a visão para o futuro. E aí, o futuro, ele precisa, como ele é incerto, ele demanda pesquisa, demanda experiência, demanda todo esse desejo de busca. E esse é o intuito da psicoterapia. Não existe a psicoterapia somente para a pessoa ficar percebendo o que já aconteceu. Ela tem que perceber o que pode acontecer. Quando eu trabalho em psicoterapia é transformação, é o desejo de transformar. E aí a gente busca que projetos tem possíveis. Que projetos ela pode ter deixado de experienciar, isso é importante. Aí ela vai em busca da essência dela. E que projetos ela vai poder utilizar para movimentar ela para o futuro. Para o que ela não experienciou ou porque ela deixou de experienciar. Quer dizer, fazer com que o futuro instigue essa mulher, que ela se sinta instigada a se preparar, a enfrentar o futuro, a fazer um futuro positivo para ela, mais ou menos por aí. Quer dizer, uma coisa importante nesse trabalho é buscar desejos e fantasias, sonhos. Né? Desejos é o que está lá dentro adormecido, e fantasias e sonhos é o que pode estar reprimido. Então, quando a gente resgata isso numa psicoterapia, a gente já tem um movimento bom para poder começar essa transformação. E o senhor diria, empiricamente falando, que vem aumentando o número de mulheres nesse perfil? 40, 50 e poucos anos, acabou de se separar? O senhor acha que é mais do que antes? Sim, muitas vezes a mulher de gerações anteriores, ela ficava no casamento, né? Ela não se permitia tanto esse rompimento, de dizer, mas eu já fiquei, já estou há tantos anos casada, eu não vou buscar nada novo, tudo que eu queria já passou a época. E a gente vê que as mulheres que encontram essa possibilidade, que nem sempre é a necessidade de um relacionamento amoroso, estável, um segundo casamento, claro, pode ser muito bom, mas se não é uma experiência de uma nova profissão, ou de uma outra profissão. E uma experiência de conhecer novas pessoas, de frequentar novos ambientes, de estudar coisas novas, ou voltar a se aperfeiçoar em trabalhos que ela tinha e que mudaram também, e que possam ser úteis para ela se realizar, para ela se confirmar. A mulher hoje, ela é capaz, ela tem, podemos falar em coragem de romper se não está legal para ela, ela não se leva mais pela inércia como acontecia antigamente. Sem dúvida. Ela pensa um pouco nela nessa hora, talvez antigamente pensasse muito, mas a minha família, meus filhos, tudo bem, vamos segurar a onda. Hoje não estou bem, não é isso que eu quero para mim. A sociedade permitiu mais, né? A sociedade ofereceu para os casamentos e para as pessoas novas possibilidades. Quer dizer, o casamento não é mais visto como um sacrifício. O casamento é uma possibilidade de encontro, de crescimento, na verdade, é de trazer alegria para a vida.
Então, se não está trazendo... Se não está trazendo, é sempre um momento para refletir e, claro que num certo momento, ele é um momento onde a gente investe em melhorar, em tanto se desenvolver quanto desenvolver o vínculo. Por isso que a gente trabalha em psicoterapia de casais e famílias. Basicamente, as pessoas vêm em busca de uma melhora do relacionamento, né? De ele poder ser um elemento de vida e não um elemento doentio, né? Um elemento onde as pessoas morrem dentro dele. E aí as mulheres hoje se sentindo mais independentes, mais realizadas, mais confirmadas, mais seguras e mais preparadas e não tão dependentes da realização do homem, do marido, mas da própria, essas mulheres estão se sentindo com mais liberdade para ir em busca de outras vivências, né?